Fala, meu amigo e minha amiga, aqui professor Vinícius Rodrigues, Direito Administrativo, Carreiras Policiais. A gente vai estar junto, rumo à tua posse, para o teu tão sonhado cargo público. Primeiro, eu começo me apresentando, sou o professor Vinícius Rodrigues, tenho mais de 15 anos de administração pública, de exercício de cargo público de natureza efetiva, de natureza permanente. Eu ocupo o cargo público federal faz mais de 15 anos, sou concurseiro como vocês e me coloco aí no teu lugar, já estive aí e agora faço o meu papel para te trazer para cá, para o meu lado, beleza? Então, é com enorme prazer que eu estou aqui me apresentando para você no Alfa com o maior site de concursos para as carreiras policiais do Brasil, e a gente vai ter um contato direto, objetivo, a gente vai virar amigo e eu já te peço alguns favores. A gente vai virar amigo lá na rede social, você vai me seguir, eu sigo de volta e a gente vai conversar muito para tirar suas dúvidas, para trocar ideia. Você que é aluno Sou Mais, tem os canais para que possa tirar as dúvidas aqui na própria plataforma. Mas caso você me adicione lá na rede social, vai ser interessante, eu já te faço o primeiro pedido, essencial para esse primeiro momento. Se alguém da minha família te adicionar na rede social, tu aceita, depois tu exclui. Te peço isso, porque a minha mãe não sabe mexer na rede social. E ela se sente amiga dos meus alunos e ela acha que pode curtir e compartilhar a foto de vocês. Então, se a Amélia e Chicão te adicionar, bloqueia a dona Amélia, senão vai perturbar da vida. Num segundo momento, eu te peço, meu querido aluno, minha querida aluna, esqueçam o mundo real. Quem passa no concurso é quem viaja na fantasia que a gente vai trabalhar aqui nas aulas. Quem passa em concurso é quem entende que o que eu estou falando aqui, que o que a gente vai passar para vocês, é o mundo prático, ainda que ele não tenha aplicabilidade direta. Porque o que eu vou passar aqui para vocês é o que vai cair na prova, ainda que no mundo real essas regras não estejam sendo cumpridas. Então eu faço um segundo pedido. Para de querer comparar as nossas aulas objetivas com uma notícia, por exemplo, que você vai visualizar no jornal. Para de assistir a esses programas sensacionalistas de carreiras policiais aí, que tanto te atraem. Para de assistir esses programas aí que não são técnicos. É muito diferente você visualizar uma visão técnica com a opinião aí de um jornalista, com a opinião aí de algum pseudo-especialista. O que você precisa é do nosso conteúdo teórico. Então vem com a gente, que a gente te leva direto para a tua aprovação. Esse é o primeiro momento, esse é o primeiro contato, me apresentando, e o segundo pedido que eu faço: esquece o mundo real, viaja na fantasia. Beleza? Tranquilo? A gente vai começar falando sobre noções do Estado, noções de governo, e a gente vai falar sobre os elementos do Estado e as principais definições. Primeiro, para você guardar no coração, e segundo, para que você não confunda. Tranquilo? Beleza? Vem aqui comigo. Olha só, analisa aqui. Definições essenciais dos elementos do Estado, aqueles que você vai ter que pegar, fazer um carinho, guardar no coração e levar para a tua prova. Olha só, povo, reunião de indivíduos. Quando a gente pensa no povo, a gente está pensando naquele elemento do Estado, naquele elemento humano, mas naquele elemento humano do Estado que possui uma vinculação jurídica com o Estado. Beleza? Perfeito? Então, analisa. Se eu defino povo, eu penso naquela reunião de indivíduos que possui um determinado vínculo jurídico com o Estado. Eu sou brasileiro nato, Vinícius. Eu faço parte do povo? Com toda certeza. Você, brasileiro nato, possui um vínculo jurídico com o Brasil. Ô Vinícius, eu sou brasileiro naturalizado. Eu vim para o Brasil, gostei do Brasil, cumpri os requisitos para adquirir a minha nacionalidade. E hoje eu sou brasileiro naturalizado. Tem problema? Eu posso ser chamado de povo? Eu faço parte dessa reunião de indivíduos que possui esse vínculo jurídico com o Estado? Com toda certeza. O que você não pode confundir é a definição de povo com população.
Perfeito? Você jamais vai poder confundir a definição de povo com população. Por quê? População é todo mundo que está aqui no Brasil neste momento, ainda que não possua um vínculo jurídico com o Estado brasileiro, ainda que não possua uma vinculação de nacionalidade, por exemplo. Perfeito? Então, o estrangeiro que está passando férias aqui no Brasil, ele faz parte da população momentânea, da população flutuante, que está aqui neste momento exato no Brasil, mas não vai fazer parte do povo. Então, entenda a diferença. Povo é aquela reunião de indivíduos, é o elemento humano do Estado que com o Estado possui um vínculo jurídico. É diferente da ideia de população, que é todo mundo que está presente aqui no Estado neste momento, ainda que não possua uma vinculação jurídica. Então, para que você diferencie aí na sua prova, no seu concurso, onde você estiver assistindo esse vídeo, para onde você estiver se preparando, a diferença essencial entre povo e população é a existência de um vínculo jurídico na definição de povo. A existência de um vínculo jurídico do elemento humano determinado como povo e a não existência desse vínculo jurídico objetivo quando a gente define população. Pode ser que ainda algum concurso venha tentar confundir a tua mente com a ideia de nação. Com a ideia de nação. Olha só, a nação é aquele grupo de indivíduos que se junta por questões filosóficas, por questões ideológicas, por questões sociais. Então, a definição de nação ela é muito mais restrita do que a definição de povo e do que a definição, por exemplo, de população. A definição de nação é, de fato, aquele grupo de indivíduos que vai se unir por uma questão de afinidade, por uma questão de reciprocidade. Eu vou te dar um exemplo que eu duvido que tu venha a esquecer. Vinícius, dá um exemplo de um grupo de indivíduos que se junte por uma questão de afinidade, por uma questão de reciprocidade. A nação rubro-negra, parceiro. A nação rubro-negra se une por uma questão... Deu para avisar? Meu amigo corintiano, meu amigo vascaíno, não fica chateado não. Não fica chateado. Porque a nação de vascaínos é aquele grupo de indivíduos que se reúne, a nação de tricolores, a nação de botafoguenses, uma nação um pouquinho, né? E a gente tem aquele grupo de indivíduos que vai se reunir por uma questão social, filosófica, ideológica, de reciprocidade. Então, ó, não confunda as definições de povo, o elemento do Estado que vai cair na tua prova, está dentro da definição de povo, que é aquela reunião de indivíduos que com o Estado possui um vínculo jurídico. Ô Vini, segue o jogo aí, traz para mim o outro elemento do Estado que você acha essencial que seja falado. Território. Espaço geográfico é a base física, é a base territorial. O que é relevante que você visualize é que o território não se restringe ao solo. A gente visualiza território, a gente visualiza chão. A lei da gravidade joga a gente lá no chão e a gente pensa que o território nacional se restringe efetivamente ao solo. Não. O território brasileiro, ele também é composto por subsolo, pelo mar e pelo espaço aéreo. Então, você visualiza que os elementos do Estado que a gente tem que trazer para você nesse primeiro momento, povo, território, que não se restringe à ideia de solo, a gente também tem a figura do subsolo, do mar, do espaço aéreo. Perfeito? Vem aqui comigo, segue o jogo aqui. Vem aqui com o Vini e a gente vai te conduzir aqui para aquilo que você precisa. Eu não quero fazer de você pós-graduado em Direito Administrativo. Eu quero fazer titular no cargo público que você tanto sonha. Aí vamos lá. Governo soberano, governo soberano. A gente visualizou ao longo da história diversas formas de governar. Uma hora alinhada mais com países de uma determinada ideologia, outra hora mais alinhada a países de uma outra determinada ideologia, e em outro momento a gente teve governos totalmente isolados. E nada disso tem a ver com a questão da soberania. A gente precisa que você entenda que o governo soberano, ele estabelece que a vontade suprema
o interesse público preponderante, ele provém de quem? Do Estado. E do Estado brasileiro. Uma nação externa, por mais alinhada à nossa ideologia, por mais que seja alinhada aos nossos interesses, essa nação externa não pode manifestar as vontades internas aqui para a população. Uma discussão grande, tremenda que eu faço em relação a esse aspecto de governo soberano é na ideia de internacionalização da Amazônia. Para que você tenha uma ideia. Muita gente quer dar pitaco na Amazônia sobre como administrar a Amazônia, sobre como cuidar ou sobre como não cuidar da Amazônia. Mas vamos ser honestos, vamos ser sinceros e vamos ser diretos. Quando a gente pensa no cuidado com a Amazônia, quem tem que manifestar essa vontade é o próprio Estado brasileiro. Porque um dos elementos do Estado é o governo soberano. Em algumas provas você vai visualizar isso com a definição de soberania. O que é a soberania? É a possibilidade que o Estado tem de tomar as suas decisões internas independentes, totalmente alheia à vontade de nações externas. Tranquilo? Visualizou? Então, independência, vontade suprema do Estado, não necessidade de anuência de um amigo exterior, essa que é a visão de governo soberano, essa visão de soberania. Visualiza aí essa definição sobre a internacionalização da Amazônia. Por mais que tenha um viés de cuidado com o meio ambiente, se a gente trouxer para o direito administrativo, a gente tem que visualizar que esta decisão cabe internamente ao Brasil. Ah, Vinícius, mas tem acordo internacional? Aí é uma outra discussão. A gente vai devagarzinho para te trazer o conteúdo de forma lógica. Perfeito? Tranquilo? Não tenta deixar a ansiedade tomar ali, não deixe com que a ansiedade tome, de fato, aquela tranquilidade necessária que você precisa para assimilar o conteúdo. Vamos continuar. Vinícius, e a administração pública em si? Vamos começar a falar sobre ela? A gente vai falar sobre poder do Estado. Eu falo que o poder do Estado ele é uno e indivisível, mas por uma questão de organização, a gente separa o poder em 3 situações distintas, no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Mas o poder do Estado ele é uno, indissolúvel, indivisível e totalmente soberano. Mas quando a gente visualiza a administração pública em si, explica para mim, Vinícius, sempre tem caído nas provas essa visão da administração pública quanto ao seu aspecto subjetivo ou quanto ao seu aspecto objetivo. Diz para mim, Vinícius, a diferença. Olha só, a administração pública dentro do seu aspecto subjetivo, orgânico e formal, subjetivo, orgânico e formal, a pergunta que tem que ser feita na sua mente, a pergunta é quem? Ô Vini, que papo doido é esse? Quem é que exerce a função pública? Essa é a pergunta. Esse é o sentido subjetivo, orgânico ou formal da administração pública. Quem é que paga os benefícios previdenciários para os trabalhadores da iniciativa privada? É o INSS. Ou seja, quem paga? Qual é o aspecto subjetivo? Quem é o órgão ou quem é o agente que exerce essa atividade na prática? Opa, show de bola, eu sei que é o INSS. Essa é a visão subjetiva da coisa. Essa é a visão orgânica, essa é a visão formal da administração pública. Quando a pergunta que você tiver relacionado for a pergunta: o que está sendo desenvolvido? Qual é a função que está sendo desempenhada? A pergunta necessária vai ser o quê? E aí a resposta vai ser o sentido objetivo da administração pública. Porque se você parar e pensar, hoje o INSS é quem desempenha essas funções. Amanhã pode ser que seja uma outra autarquia ou pode ser que o Estado traga de volta essas atribuições para ele. Então, o aspecto subjetivo é porque hoje pode ser um órgão, hoje pode ser um agente, amanhã pode ser outro. Beleza? O aspecto objetivo
tem relacionamento com a função nunca muda. A função sempre vai ser desempenhada, independentemente de quem venha a desempenhá-la. Ou seja, o aspecto objetivo está relacionado à função que a administração pública está desempenhando. Então não vacila na hora da prova, não vacila. Quem é que cuida do espaço aéreo nacional? É a Força Aérea Brasileira. Esse é o aspecto que? Subjetivo da administração pública. Qual é a função que hoje é desempenhada pela Força Aérea Brasileira? Opa, cuidar do espaço aéreo nacional. Cuidar do território nacional, só que dentro do elemento ali, espaço aéreo. Perfeito? Diferentemente da Marinha, que cuida do mar territorial. Ou seja, essa é a função, esse é o caráter objetivo da coisa. Tranquilo? Fica ligado e a gente vai continuar aqui. Fala, meu amigo, ó, fica ligado aqui, hein? Agora, eu quero que você decore esse macetinho aqui para a gente entender umas definições que são relevantes hoje, mas que vão ser muito, muito mais necessárias lá na frente. Essas definiçõezinhas aqui são relevantes para o hoje, mas saber isso que está aqui no quadro e saber o que a gente vai falar ali já já é muito mais relevante para o teu amanhã. Vamos entender isso daí, ó. Visualiza. Fogo na República, fé de federação, sigo o presidente, rego democrático. Fogo na República, fé de federação, sigo o presidente, rego democrático. Cara, o que menos importa é o ritmo da música e a minha voz. O que mais importa é ela grudar na tua cabeça. Vamos lá de novo. Fogo na República, fé de federação, sigo o presidente, rego democrático. Ô Vini, que baixaria é essa? Olha só. Fogo na República, forma de governo, república. Fechou? Fogo na República. Vamos lá. Fé de federação, forma de Estado, federação. Eu duvido que tu esqueça essa baixaria, cabeção. Vamos lá. Sigo o presidente. Sistema de governo, presidencialismo. Deu para tu visualizar? Sistema de governo é o presidencialismo. Sigo o presidente. Opa! Rego democrático. Olha só, é o regime de governo. O regime de governo é a democracia. Eu duvido que na hora da prova tu venha a vacilar com esse tipo de questão. Agora, tu não erra mais. É só decorar. Fogo na República, sigo o presidente, fé de federação e rego democrático. Ou muda a ordem. Fogo na República, fé de federação, sigo o presidente, rego democrático. No carnaval Não vai dar essa porra, não. Carnaval tu não vai curtir, carnaval tu vai estudar. Mas se tu errar uma dessas definições aqui, pelo amor de Deus, beleza? Vem comigo aqui, vamos seguir. Vamos lá. Então vamos embora para cima aqui dessas definições que a gente acabou de trazer aqui para você. Vamos lá. Forma de governo, república. Tranquilo? A forma de governo adotada no Brasil é a república. E o que é a república, Vinícius? É onde eu não tenho um Estado unitário, é onde eu não tenho um ditador, é onde eu tenho um governante o quê? Eleito. E esse governante eleito é por prazo determinado. Perfeito? Então, ó, eu posso ter uma forma de governo republicana e um sistema de governo que não seja, por exemplo, o presidencialismo. Vai ser o parlamentarismo. Mas no Brasil a gente adotou como forma de governo o quê? A república. Ou seja, eu elejo o chefe ali do Estado, eu vou eleger esse cara, e esse cara vai exercer suas funções em caráter temporário. Ele não vai permanecer no poder, ele não vai se prolongar ali no poder. Visualizou? Ô Vini, forma de Estado, fé de federação. Forma de Estado é a federação. Explica para mim, Vini, olha só, eu não tenho, quando a gente discute aqui, ó, a federação, uma centralização
político, administrativo e um poder ali uno, e um poder central. Eu vou descentralizar politicamente o Estado, onde eu vou criar figuras políticas, entes políticos autônomos. Eu vou explicar, a gente vai ter uma aula para falar sobre cada um desses caras. Por exemplo, a gente tem a União, a gente tem os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, quando a gente pensa na forma de Estado e a gente define a ideia de federação, a gente tem que discutir que não houve uma centralização política, houve uma descentralização política, administrativa, inclusive. Perfeito? Vem aqui comigo, vamos seguir. Vamos trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia bem direta aqui, bem objetiva. Ô Vini, regime de governo, democracia. Ou seja, é diferente de uma ditadura. Quem escolhe os seus representantes é o próprio povo. Quem escolhe o rumo que vai tomar é o próprio povo. A gente vive o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito. Fica ligado. Vinícius, dá elementos aí dessa democracia. Traduz para mim a democracia brasileira na prática. A gente tem um aspecto de democracia onde a gente tem uma participação direta, por exemplo, plebiscito, referendo, uma consulta popular. A gente exterioriza a democracia assim, participativa, a democracia direta. Ô Vini, dá um exemplo aí de uma democracia indireta e dá um exemplo aí para mim, por que a nossa democracia ela é considerada uma democracia semidireta? Porque os nossos representantes vão ser escolhidos por nós, a gente escolhe os nossos representantes e eles vão tomar as decisões, teoricamente nos representando, indiretamente nos representando, semidiretamente nos representando. Perfeito? Tranquilo? Tem um aspecto direto, participativo, plebiscito, referendo, e tem um aspecto semidireto, quando a gente vai lá, decide, escolhe os nossos representantes e os nossos representantes tomam as decisões, teoricamente nos representando. É diferente, por exemplo, de alguns países muito relacionados a regimes ditatoriais, onde o representante máximo ali joga para o povo, esse populismo mesmo que a gente está bem acostumado, joga para o povo decidir. Só que joga para o povo decidir, a gente não tem o menor controle se aquelas decisões são de fato a vontade do povo. Para que o Brasil não entre num populismo desenfreado e meio doidão, a gente tem o aspecto direto da democracia, a gente possibilita referendo, a gente possibilita plebiscito, possibilita consultas populares, mas os nossos representantes efetivos são escolhidos por nós e semidiretamente vão ali nos representar. Tranquilo? Beleza? Fechou? Aqui, ó, eleição indireta, elementos diretos dessa definição participativa semidireta, dessa nossa democracia. Características do nosso regime democrático. Rego democrático. Vamos continuar. Visualiza aqui. Sistema de governo, Vini. Sistema de governo. O nosso sistema de governo é o presidencialismo. Ou seja, o chefe do Poder Executivo, ele vai acumular as funções. De chefe de Estado e de chefe de governo. E no presidencialismo, aqui que a gente adotou, e no nosso presidencialismo, a gente tem aquela distribuição de competências. Eu não gosto de falar separação de poderes, por mais que os doutrinadores falem isso. Ô Vini, o poder estatal, ele é único, cara, o poder é um só. Mas por uma questão didática e de organização, eu digo que eu tenho poder legislativo, executivo e judiciário. Eu tenho os três poderes, legislativo, executivo e poder, judiciário. Então eu tenho os poderes o quê? Separados. Existe a prática separação de poderes.
Onde o presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. Só que o que você tem que visualizar assim, de forma prática e de forma assim, bem objetiva. Quando a gente pensa na República democrática, presidencialista e dentro de uma federação, quando a gente junta esse trem todo, a gente visualiza essa separação de poderes e onde nenhum poder vai exercer hierarquia sobre o outro, onde cada poder tem a sua função, cada poder tem a sua competência. O poder executivo, qual é a competência prática e objetiva do poder executivo? Administrar. Qual é a competência do poder legislativo? Criar leis. Qual é a competência prática, direta e objetiva do poder judiciário? Julgar. Essas são as funções típicas. Nenhum poder exerce hierarquia sobre o outro poder. Só que na prática, o que você acaba tendo que visualizar é que as competências estão separadas. Existe uma separação de poderes. Tranquilo? Beleza? Fica ligado. Então, vamos lá. Vamos entender aqui essa discussão que eu propus para vocês. O poder do Estado ele é uno, indivisível, mas por uma questão organizacional, por uma questão administrativa, a gente vai dividir essas funções entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Meu amigo e minha amiga, pensa comigo, qual é a função principal do poder legislativo? Para que existe na prática o poder legislativo? A função precípua, a função originalmente pensada para o poder legislativo foi de criar leis. A própria Constituição possibilita que ele, determina que ele faça o controle externo, faça a fiscalização com auxílio dos tribunais de contas. Mas você tem que entender que existe poder legislativo para criar leis. Ô Vini, e o poder executivo? Qual é a função típica do poder executivo? Opa, administrar. Ô Vini, poder judiciário serve para julgar, tem a sua função jurisdicional. Mas imagina você que estuda para a carreira policial, mas quer fazer um concurso do TJ, quer fazer um concurso do TRT. Tu não acha que o TRT vai publicar um edital? E quando o TRT publica um edital para convocar candidato, ele está exercendo uma função de natureza administrativa. Tranquilo? Ou seja, seria a sua função atípica. Quando o TRT te dá posse, é um ato administrativo, é o exercício da sua função atípica. Não existe o TRT para isso, mas ele acaba fazendo. Ô Vini, e o poder executivo? Qual é a função típica do poder executivo? Administrar, tornar concretos os comandos legais. Mas pare e analisa, pare e visualiza. Pensa no poder executivo quando o chefe do executivo edita uma medida provisória. O que é uma medida provisória? É um projeto legislativo que já entra em vigor e depois de um determinado prazo, se for votado, vai virar lei. Tranquilo? Então, é o chefe do poder executivo criando uma norma jurídica, criando uma norma jurídica no ordenamento jurídico. Então, para e visualiza que quando o chefe do executivo cria uma norma, ele está no exercício da sua função atípica. Tranquilo? Então, vou sair da frente, é hora daquele print, não posta isso na rede social, não faz isso, dá aquele print do quadro das funções típicas e atípicas, guarda no coração, daqui a pouco a gente volta com outro bloco, com mais informações. Beijo grande, cansou, descansa, não desiste. Valeu!